simples, né? Juros simples e juros compostos é um dos temas muito importantes da matemática financeira. Na verdade, ela é a base para toda a matemática financeira. No ensino médio, vocês não estudam toda a matemática financeira, porque é um livro gigante. Ela trata de amortização, juros simples, juros compostos, desconto simples, desconto composto, toda essa parte que envolve mais a matemática financeira profunda. Mas quando a gente pensa no ensino médio, um dos tópicos mais importantes que servem justamente como base é quando vocês vão justamente para juros simples e compostos e as porcentagens em geral, né? Então, o que seria um juro simples, né? O juro simples, ele é uma compensação financeira e a gente não pode confundir ele com porcentagem. Juro não é porcentagem. O juro é um valor a ser pago, tá certo? Então, por exemplo, se eu digo a vocês que eu vou ganhar um rendimento de 5% ao mês, o 5% é a porcentagem. Aí, o cálculo dos 5% em cima de um valor, então, sei lá, se eu apliquei R$ 500, então, 5% de R$ 500, aquele valor em reais que eu receber, é o que a gente chama de juros simples. Então, a porcentagem a gente chama de taxa, e o resultado em dinheiro, seja qual for o cálculo que vocês fizerem, mas a matemática financeira é mais em valor de real, da moeda que tiver, aí isso a gente chama de juro, tá bom? Então, isso seria, o juro simples seria uma compensação financeira que se paga pela utilização de um determinado valor que você pegou emprestado, emprestou a alguém, num determinado período de tempo. Então, ele depende da taxa, do tempo e do capital, tá certo? E cuidado para não confundir o juro também com o montante, porque o juro é só a retribuição. O montante já vai ser outra coisa. Então, a fórmula base para calcular um juro, né? Ela vai ser baseada em 3 pontos básicos, como eu falei para vocês: o capital, a taxa e o tempo. Muito cuidado com esses dois mocinhos que aparecem aí, a taxa e o tempo, porque eles devem estar conectados. Como assim conectados? Se a taxa for anual, o tempo tem que ser em ano. Se a taxa for mensal, o tempo tem que ser em mês. Se a taxa for diária, o tempo tem que ser em dia. Não dá para aplicar na fórmula a taxa em mês e o tempo em ano, tá bom? Então, sempre vocês têm que ter essa conexão e lembrar de converter, porque muitas vezes ele pergunta: uma aplicação financeira feita com 10% ao mês rende quanto de juro em 10 anos? Aí a pessoa vai e coloca a aplicação em mês e o tempo 10 anos. Aí já errou, porque o tempo está em mês e, desculpa, a taxa está em mês e o tempo está em anos. Então, ou você converte a taxa para anual, ou você converte o tempo para mensal, mas sempre tem que estar conectados, tá bom? Então, os elementos, como eu falei para vocês, ó, o J representa justamente o juro, que seria o pagamento pelo empréstimo, a aplicação que você fizer. Capital, que é o valor emprestado. Taxa, que em geral, para você descobrir quanto é a taxa de uma aplicação, vai ser a razão entre o juro e o capital inicial. Então, se eu disser que eu tenho uma aplicação de R$ 500 que rendeu R$ 100, eu faria, para saber a taxa, seria R$ 100 dividido por 500. Isso vai dar justamente a taxa que foi aplicada nessa situação que apareceu na questão. O montante é justamente a soma do capital e o juro. Então, montante, tudo junto, né? Então, quando vocês colocam a junção do juro com o capital inicial, né? Isso vai dar justamente o montante, tá? Então, eu posso representar dessa forma aqui, ó, capital mais o juro ou capital vezes 1 mais I vezes a taxa. O que é isso aqui? É porque quando você tem essa representação de capital mais o juro, e o juro aqui é capital vezes a taxa vezes o tempo, o que vocês vão ter nessa situação? Olha só, capital mais capital vezes a taxa vezes o tempo. E ele colocou capital em evidência. Quando eu coloco o capital em evidência, C dividido por C vai dar 1, e CIT dividido por C sobra o IT. Por isso que essa fórmula aqui vira essa situação. Sugestão.
A fórmula existe, que é essa segunda que eu dei para vocês, mas o ideal é, se você precisa fazer o juro antes, no enunciado da questão, vocês precisam calcular o juro, não vão fazer duas situações para achar um montante. Se vai precisar calcular os juros no enunciado, então vocês vão e somam o juro com o capital inicial. Agora, se no enunciado da questão ele já pede o montante direto, aí vocês vêm para essa fórmula, tá? Mas essa fórmula é mais usada justamente quando ele, no enunciado, não precisa achar o juro, ele já pede direto o montante. Muito parecido com aquela situação que a gente faz, que é de quando a gente vai calcular um desconto percentual, que a gente pode calcular porcentagens separadas, né, e depois subtrair, ou fazer aquele 100% menos ou mais aquele valor. É a mesma linha de raciocínio. Tudo bem aqui no Juro Simples?